Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas aqui mais uma vez, né, com a minha dupla dinâmica para a gente iniciar mais uma edição do Pretoteca. Oi, gente, tudo bem? Sou Milena Teixeira, sejam bem-vindos e Eu bem-vindas. tô assim nas últimas edições, né? Eu não falo meu nome, eu sou Cíntia Martins, gente, para quem não me conhece, Nome tão bonito, Cíntia com Y, e com ela não quer Y e falar. TH. Mas para apresentações feitas, a gente dá início então às nossas conversas, porque estamos encerrando aí uma das semanas mais aguardadas da história do Brasil, né? É tempo de eleição. Nesse próximo domingo, dia 2, nós brasileiros vamos voltar às urnas para um dos pleitos, né, mais aguardados desde a redemocratização do país. Já tratamos sobre esse assunto aqui e às vésperas da eleição, com tão pouca luz dada a candidaturas pretas, com a baixíssima presença, a representação de negros na política brasileira, a gente quer conversar com você, né? E, enfim, conversar, debater mesmo por que é tão importante ter gente preta na política. É isso, e para a gente entender, né, para você entender melhor essa urgência, essa necessidade, a gente traz aqui alguns números muito claros que apresentam, né, mostram bastante esse retrato do que é a nossa não presença, né, a não presença de negros na política brasileira. Por exemplo, dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que entre os 513 deputados federais eleitos, 436 são homens e só 77 são mulheres. Já é um abismo grande. Quando a gente fala dessa representação étnico-racial, é pior ainda. Só 125 se declaram, autodeclaram negros, né? 104 pardos e 21 pretos, o que dá aí 24,3%. E os brancos dominam o Congresso brasileiro. São 75% do Congresso Nacional. Uns números aí que deixam muito claro, dizem muito sobre um projeto de poder que deu bastante certo para afastar, né, a população preta da política. Pois é, só que é muito importante entender que foi a população negra que alcançou conquistas importantes. Por exemplo, o fim da escravidão foi uma pressão de negros e negras. Foram os tantos levantes e revoltas que nos ajudaram a derrubar a escravidão. Foram as cotas, conquistas do movimento negro. Ou seja, né, a população negra, o movimento negro vem fazendo política há muito tempo. Desde sempre. Desde sempre, né? No nosso bairro, na comunidade, todo mundo está fazendo política e se ajudando. Exatamente. Isso aí foram só alguns assuntos, né? Alguns exemplos que a gente trouxe que mostram que os nossos movimentos, a nossa organização, elas são capazes de mexer com toda uma estrutura racista nesse país. E é para isso que hoje a gente está aqui para conversar com você e te apresentar a iniciativa Quilombo nos Parlamentos, né, Milena? O Quilombo surge através da Coalizão Negra por Direitos e apoia mais de, olha, 120 candidaturas de pessoas ligadas ao movimento negro que vão concorrer aí ao Congresso Nacional e as assembleias... Desculpa, vou voltar, tá? Fala aí, Juju, tempo depois, por favor. Vai. O Quilombo surge através da Coalizão Negra por Direitos e apoia aí mais de 120 candidaturas de pessoas ligadas ao movimento negro, que vão concorrer ao Congresso Nacional e às assembleias legislativas por todo o território nacional, em todos os estados. Pois é, um passo aí gigantesco, né, que quer reduzir esse abismo que a gente trouxe aqui, que a gente introduziu em números para você. E para complementar nossa conversa, para enriquecer esse debate, né, temos a honra de receber a Ieda Leal, que é sindicalista e coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado. Ela tem um currículo extenso, mas a gente daqui a pouco vai falar sobre isso, né, Tem uma Cíntia? história Uma maravilhosa. história maravilhosa. E é uma honra estar aqui falando com a gente. Uma honra. A gente recebeu o seu Milton e Dona Regina aqui, que são os precursores do MNU, Movimento Negro Unificado, e ter você aí dando continuidade a essa história é uma honra imensa ter você aqui. Se apresente, Ieda. Bem-vinda. Obrigada, meninas jovens que têm feito um belíssimo trabalho em estar dando continuidade àquilo que nós aprendemos com os nossos mais velhos. Milton é uma referência para nós. Adão, tantos outros que estiveram nas escadarias lançando o Movimento Negro Unificado. Eu sou Ieda Leal, eu sou a atual coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, eu tenho 57 anos, moro em Goiânia, sou mãe de 4 meninas e avó de uma menina chamada Luara. Sou pedagoga na minha formação, Paulo Freireana na minha opção política de ensinar as pessoas a desvendarem o mundo através das letras. E sou hoje também sindicalista, atuo na CUT, na Central Única dos Trabalhadores, como coordenadora de comunicação da CUT Goiás e da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Eu sou a coordenadora, a secretária de combate ao racismo da CNTE, com muito orgulho, fazendo um trabalho
de combate ao racismo dentro das escolas no Brasil todo, né, através da confederação. Então, e aqui no meu estado, eu sou tesoureira do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, o maior sindicato do estado de Goiás, que representa toda a educação pública, municipal e estadual do nosso estado. A Milena disse que o currículo era extenso. Eu falei, e Aí assim, ou seja, sem romantizar, tá? Muitas tarefas que a gente precisa fazer, a mulher negra dá conta de muita coisa, como vocês Pois podem é. ver. A Ieda faz muitas E coisas. você vê que é uma missão mesmo, né? Fazer essa transformação política através da educação e justamente por isso que a gente também te trouxe aqui, né? Tem muito a aprender com você em relação à educação política. A Ieda está à frente desse movimento também, né? Do Quilombo nos parlamentos e eu quero puxar esse gancho, assim, com você, com essa introdução que a gente trouxe aqui, né, nesse início do Pretoteca, porque aqui, às vésperas da eleição e dessa organização política que a gente fala, que ela já existe, né, mas ela não está ali autorizada formalmente, com as portas não estão abertas, para falar a verdade, né, no Congresso brasileiro. Ela é tão necessária, né, tão urgente quanto a articulação no sistema vigente em perpetuar, né, a nossa ausência nesses espaços de poder de pessoas negras na política. E eu quero até trazer um dado aqui que é mais atual, né, essa problemática do que a gente imagina. Tem um podcast, Projeto Querino, que é brilhante, do nosso colega Tiago Rogério. Ele esteve aqui com a gente. Escutem o episódio, inclusive, Brilhante. E escutem o Quirino também. Pois é, escutem a gente, escutem o Querino. Ele trouxe um dado, até que eu quero repercutir com você, Ieda, que é incrível. Ele conta, num dos episódios, que é o seguinte, abre aspas, em 1982, na gestão de Paulo Maluf como governador de São Paulo, o governo estadual financiou a produção de um documento que tinha o nome O Censo de 1980 no estado de São Paulo e suas curiosidades e preocupações. Esse texto trazia dados sobre o aumento da proporção da população parda e preta e fazia um alerta a manter essa tendência. No ano de 2000, a população parda e preta será da ordem de 60%, portanto, muito superior à branca, e eleitoralmente poderá mandar na política e dominar pontos-chave. Isso é muito assustador, porque a gente está falando de 1982, né, Ieda? Ontem. Então, você vê que há um medo da política vigente, que a gente entre na política, que eles sabem do poder de transformação que a gente tem, porque foi a gente que acabou com a escravidão, a gente que conseguiu cotas, a gente que conseguiu os poucos espaços que nos trouxeram. E ele fala ainda no podcast que o projeto é acabar com o negro, né? Se não der para acabar, deixa morrer com a questão da saúde, do não acesso à saúde, enquanto não der para acabar com a população negra, no mínimo, é deixá-la sem participar da política. É muito forte isso, né? E cruel, né? Muito cruel. A classe dominante brasileira branca se organiza o tempo todo para continuar no poder. Os dados estatísticos vão servindo para que ela se reorganize para continuar mantendo o seu poder. Então, este é um dado que nos assusta. Este dado que faz com que digam que o crescimento da população negra será muito crescente, e eles vão se organizar para evitar isso. Evitam que todos nós negros cheguemos ao poder, por isso do Quilombo, né, em âmbito do parlamento, a grande sacada das organizações do movimento negro em dizer necessário termos negros que tenham conteúdo político, que dê conta de entender a pauta racial para combater. Nenhum outro projeto nesse país terá êxito se não incluir a população, a maioria absoluta do povo brasileiro, que somos nós. Nós tivemos um episódio na escravidão, onde os brancos que se organizaram aqui para deter o poder econômico, político, social, de lazer, humanos na educação, eles disseram: joga esse povo na rua, que eles desaparecerão. Vamos trazer os brancos, vamos dar terra, casa, carteira assinada, vamos dar condições de sobreviver, porque os negros morrerão. Se enganaram. Mas, logicamente, que a realidade do povo negro nesse país é uma realidade muito cruel. Né? E nós fomos na batalha, vencendo cada momento, e chegamos hoje aqui. E nos deparamos com um governo que tentou, segundo o Iedo, com toda a pesquisa que fez, Iedo Ferreira, fundador do Movimento Negro Unificado, morador do Rio de Janeiro, que vocês também poderiam depois convidá-lo, ele é fantástico. Ele diz que a sequência
de golpes do genocida contra a população negra foi muito evidente. E ele faz um estudo minucioso de como o genocídio nesse país ainda está em curso e que esse governo que está aí comete crimes contra a humanidade. Portanto, esses dados que trazem e este aumento, vamos tirar essas pessoas que são oportunistas em dizer que são negras para se beneficiar das cotas, tanto das cotas raciais no ensino superior, no concurso público, e agora também com a destinação das verbas eleitorais para os negros, para que eles possam ter condições de ter mais competitividade dentro dos partidos. Então, nós temos uma realidade que nos chama a atenção para dizer como nós vamos ter que ter cuidado e continuar nos organizando para assumir o poder nesse país. Não tem outra forma que não seja assumir o poder nos lugares mais importantes para que a gente possa fazer a revolução. Não será fácil, porque as pessoas que estão no poder, que dominam a economia, que são donos das empresas, que são donos dos bancos, que são donos das cidades, eles farão um movimento contrário de nos expulsar e de não reconhecer. Mas nós somos maioria. Nós já tivemos um grande resultado da organização do povo que tem feito essa conversa de eleger mais negros e negras para o parlamento. Nós vamos chegar no momento em que nós vamos decidir que, para subir aquela rampa, terá que ser uma mulher negra para dirigir o país. Porque nós somos uma nação de maioria absoluta de negros e negras. E aí a gente não tem outro caminho que não seja subir a rampa, dirigir o país, chamar o país para uma grande frente de reparação ao crime cometido contra nós durante a escravidão. Ieda, você falou em um ponto aqui que eu vou até antecipar uma pergunta sobre essa questão, né, desse incentivo que eles deram agora às candidaturas negras, especialmente aí as mulheres negras que passam a receber uma fundo eleitoral maior para incentivar essas candidaturas. E aí a gente tem também candidatos brancos que se declaram negros para ter acesso aí a essa verba, né, esse fundo eleitoral. É mais ou menos duas... E tem um grande caso polêmico, que é do meu estado, inclusive, que é o ACM Neto, lá na Bahia, que se declarou pardo e que teve acesso a esse dinheiro, né? Isso já foi, tem documento mostrando documentação. Como é que como é que você acha que esse incentivo, né, esse dinheiro maior, essa verba maior, vai colocar mais mulheres negras no poder, no Congresso, enfim? E como é que você acha que a gente pode fiscalizar isso, né? Porque senão vai ter gente se aproveitando. Pois é. Para além dos memes, eu acho que essa discussão tem que sair para além dos memes da internet, de ficar rindo dele, por causa da questão do bronzeamento. Como é que a gente tem uma política efetiva para fiscalizar quem está tentando driblar? E, nossa, é muito covarde, né? Totalmente. Você pegar isso agora. E justamente a gente está falando de um candidato que Milena citou, que é uma das pessoas, a Ieda citou, né, de comandam os países, que comandam o país, comandam as famílias que comandam, a família Magalhães comanda a Bahia, né? Exato. E assim, e a gente está falando de um candidato que governa o segundo lugar mais negro do mundo, fora do continente africano. Isso. E que diz que o IBGE está errado. Então, assim, o cara não tem a menor consciência racial e não se coloca para discutir isso, né? Não está aberto a discutir. Então, é isso. Como é que esse incentivo aí vai botar mais mulheres negras lá no poder? E como a gente faz para fiscalizar isso? É lamentável que um homem que presta a ser um servidor público para cuidar de uma cidade, como é o caso desse jovem, ele precise usar da perversidade, do racismo, para ele continuar sendo beneficiado pelas questões de reparação do povo negro. Nós precisamos, para além, você disse certo, das risadas, das piadas, o constrangimento político de um ser humano que não precisa, porque a família dele já é dona
da economia, de alguns projetos que os colocam em alguns lugares bem distantes do povo negro que mora, a grande maioria, moradores da cidade de Salvador e do estado da Bahia. Então, para mim, ele é um fraudador. Ele precisa ser chamado à responsabilidade. Não há necessidade de mentir para se beneficiar de um projeto que dá garantia da visibilidade para o povo negro. Se ele tem um sentimento de pertencimento racial por conta da história do Brasil, em que a gente disse que as pessoas que moram aqui têm uma confluência muito importante com todo o sangue que foi misturado no país, é uma coisa. Isso é um sentimento romântico. Nós estamos dizendo de coisas, de projetos, de gente, um ser humano que está à frente da prefeitura de uma cidade onde precisaria dar exemplo e não ser mais um fraudador. Será um fraudador. Vai entrar para a história do nosso país como um fraudador. Por isso é necessário termos as bancas de heteroidentificação. Por isso nós vamos ter que ter o acompanhamento do TSE. Por isso nós vamos ter que questionar que pessoas que antigamente diziam ser brancas para o Tribunal Superior Eleitoral, regional, agora são negras pela oportunidade de arrancar um financiamento para a sua campanha. Isso é criminoso. Mentir é crime. Qualquer pessoa que minta, que vai usurpar dos direitos do outro, precisa ser retirado do convívio social. Então, pedir a prisão de alguém que mente é necessário para a gente. É sério isso. Só fazem isso porque tem um benefício. Eu não vejo ninguém querendo entrar na fila, no primeiro lugar da fila, para receber uma bala, para morar nos lugares mais difíceis de acesso, para ser doméstica nos lugares e não ter o seu reconhecimento do seu trabalho, de não ter condições de ver a família, de não ter condições de ter sábado ou domingo, porque cria a família do outro. Eu não vejo ninguém correndo para a primeira fila para dizer eu sou negro no país. Nós estamos lutando para que esse tipo de exploração acabe. Mas o oportunismo, o fraudador, esse estelionato racial tem que ter punição. Então, nós precisamos acompanhar o dinheiro, os investimentos. Nós sabemos que os nossos partidos de esquerda também têm muitos problemas, mas o direito tem pior, porque eles alugam corpos, eles alugam, eles chamam, eles desclassificam a possibilidade da presença real de mulheres, de negros, da população LGBT, PQIA+. Nós sabemos disso. Tem que haver, de fato, uma discussão onde a gente possa acabar com esse tipo de fraude. Nós temos um número muito grande de parlamentares que estão tentando ser eleitos, mas também nós temos um racismo contra a gente. Então, nós precisamos continuar dizendo que feiura a ACM. Junto com a ACM, colocar todos os outros também que estão tentando e que tentaram e que conseguiram, tiveram êxito na questão do financiamento. Nós precisamos fazer com que essas pessoas tenham seus mandatos cassados, se confirmado toda a fraude, porque eu quero servir de testemunha e dizer para ele, dizer no juiz, que ali há uma grande fraude, que nós, brasileiros, nós não merecemos esse tipo de situação. Portanto, a tarefa tem que ser, a punição tem que ser pedagógica, e a tarefa também é nossa, do movimento negro organizado, das pessoas que estão em casa, das pessoas que têm os seus filhos, que passam através de cotas, tem que garantir a permanência dessas pessoas na universidade e também ter cotas para o serviço público, porque é necessário que a gente tenha condições de colocar toda a população negra num local onde ela possa, de verdade, ser reconhecida, ter visibilidade e condições de sobrevivência. Exatamente, não dá mais, né, para a gente ser maioria e não ocupar certos espaços.
A gente já falou sobre isso várias vezes aqui no Pretoteca, né, Milena? Eu não posso ser a única apresentadora nacionalmente, a Milena não pode ser a única também que comanda aqui o podcast. Não podemos ser as únicas, né? Não, É a gente tem que necessário deixar que esses de ocupar esse sejam espaço. ocupados. Agora, justamente sobre isso, Ieda, eu queria que você trouxesse para a gente aqui mais detalhes para o pessoal entender o que é o Quilombo nos parlamentos, né? Como é que vocês se organizaram? É lá no site que as pessoas podem buscar, né, nacionalmente, por região, quais os candidatos vocês indicam ali, né? Que são comprometidos, claro, com a luta antirracista. Sim, as organizações negras, que são mais de 250 organizações da Coalizão Negra por Direitos, nós tivemos várias etapas de nos encontrarmos e nos fortalecermos e traçar alguns caminhos. Uma das coisas que nós tínhamos mais dificuldade, Cíntia e Milena, era da conversa com o parlamento, de chegar lá e nós sermos recebidos